Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tava pensando se eu retomava ou não as aulas, né? Eu dei uma desanimada porque aconteceu um problema importante com o meu canal. Vocês devem ter percebido. Meu canal foi hackeado, né? Por um maldito aí. E depois disso eu até briguei, né? Comecei a gastar meu inglês lá com o pessoal do YouTube, por e-mails, foi muito demorado, mas consegui retomar o canal. Todavia, com muitas restrições, né? Porque o hacker tinha feito muitos estragos, postou um monte de vídeo inadvertido que era da CNN e enfim, tomou muito strike, né? Então o canal ele ficou impossibilitado de postar vídeos, ficou impossibilitado de postar comentários. Devem ter percebido que os comentários cessaram, né? E só recentemente eu consegui retomar ele de forma definitiva, né? Inclusive voltando a monetizar o canal. Portanto, estamos aqui de volta e vamos torcer para que não volte a acontecer nada parecido com isso. Essas aulas aqui, eu fui convidado para dar uma aula pela SBC, né, como vocês viram aqui no início. Foi agora dia 6, dia 7 de novembro de 2020. E fui chamado para falar sobre alguns temas. Baseado nesses temas, eu vou gravar algumas aulas, né? Inicialmente eu vou gravar 2 aulas hoje em sequência. Miocardiopatia dilatada e miocardiopatia hipertrófica, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, cardiomiopatia dilatada ou miocardiopatia dilatada é uma doença primária do coração, tá? Então ela é uma doença que tem um caráter genético sem alterações concomitantes de outras patologias. Por exemplo, o paciente não infartou, não tem doença hipertensiva que vai levar a dilatação ventricular, não tem nada congênito que leve a dilatação ventricular, nada valvar, nada disso. O coração simplesmente começa a dilatar. Da noite para o dia ele começa a dilatar, dilatar, dilatar e do nada o coração fica grandão. E é isso que acontece na cardiomiopatia dilatada. Não tem uma alteração eletrocardiográfica específica para essa doença, mas o eletro ele ajuda na elucidação diagnóstica, né? Então você está na investigação diagnóstica, começa solicitando o eletro, dá para desconfiar de cardiomiopatia dilatada olhando apenas para o eletro. Então aqui você tem coração normal, aqui o coração hipertrófico, né? É uma cardiomiopatia hipertrófica, a gente vai falar na sequência, e aqui a cardiomiopatia dilatada. Por que eu coloco sempre quando eu vou dar uma aula de cardiomiopatia dilatada, eu coloco isso aqui? Porque é evidente que você tem o coração hipertrófico quando a hipertrofia é concêntrica, tá vendo? A diferença de massa do coração é gritante, né? Todavia, quando você tem uma miocardiopatia dilatada, você tem um crescimento do coração e esse coração também é hipertrófico. É uma hipertrofia diferente, mas é hipertrófico. Por quê? Se você pesar o coração hipertrofia concêntrica com o coração normal, evidentemente você vai ter o coração hipertrófico mais pesado, entendeu? Mas, se você pesar também o coração com miocardiopatia dilatada com o coração normal, ele também será mais pesado. Ele vai ter, então, hipertrofia. Ele é mais pesado, tem mais massa do que o coração normal, tá? Por que eu estou falando tanto sobre isso? Porque na miocardiopatia dilatada, a gente vai ter uma hipertrofia chamada excêntrica, ao contrário da concêntrica, que é na cardiomiopatia hipertrófica. Portanto, se você tem hipertrofia ventricular esquerda, você vai ter também sinais característicos de sobrecarga de ventrículo esquerdo, certo? Então, você vai ter sinais evidenciando a ventricular esquerda, que a gente reflete por hipertrofia ventricular esquerda sobrecarga de ventrículo esquerdo no eletrocardiograma. A gente já teve uma aula dessa lá para trás, né? Podem rever os conceitos sobre isso. Você vai ter algumas coisas que falam a favor de sobrecarga de VE
um padrão de Morris aqui no átrio esquerdo, né? Um padrão de ventrículo esquerdo bastante grande, né? Com Sokolov e Lyon bastante grande. Enfim, entre outras coisas, né? Mas essa já foi uma aula passada, não vou me ater a isso não. Ainda falando de fisiopatologia, comparando o coração normal com o coração dilatado, o que vai acontecer? Primeiro, se você tem o coração normal, função normal do coração, a ejeção ventricular vai ser ok, vai ser adequada, normal. Quando você tem uma miocardiopatia dilatada, você vai ter uma ejeção ventricular menor, pior, mais fraca, né? Você tem uma fração de ejeção abaixo do esperado, tá? E o que isso vai acontecer? O que isso vai fazer gerar? Vai fazer gerar uma sobrecarga aqui no coração normal. Você tem uma pequena sobrecarga na câmara montante, que seria o átrio esquerdo. Quando você tem o coração com represamento de sangue aqui, no caso do paciente com cardiomiopatia dilatada, ele não consegue mandar o sangue para a aorta, o que vai acontecer? Ele vai refluir para o átrio esquerdo, sobrecarregando este átrio, tá? Então, fazendo uma sobrecarga de átrio esquerdo, gerando sinais de sobrecarga de átrio esquerdo no eletro. E como é que a gente vê isso? Já vimos em outras possibilidades, né? Já vimos na aula de sobrecarga de átrio esquerdo, esperado aquele índice de Morris, né? Aqui, átrio esquerdo com invertido em V1, né? Aquele padrão invertido em V1, mais de 1 milímetro, chamado índice de Morris. E aqui um padrão de corcova de camelo em D2, tá vendo? Bem bonitinho, perfeito? Além de sobrecarga de lado esquerdo, pode levar também a um ritmo de fibrilação atrial, que é bastante frequente nesse tipo de patologia. Aqui, de novo, aqui um ritmo em fibrilação atrial no paciente com sobrecarga de ventrículo esquerdo. Além disso, essa imagem a gente já usa bastante, né, nas aulas anteriores. Você tem o vetor resultante aqui para baixo e para a esquerda, sempre falo dele, né? Indo de V1 a V6. Lembra que quem está no bumbum da seta fica negativo, quem está no ápice da seta fica positivo, certo? Então V1, V2 vão tender a negativo, V3, V4 vão tender a positivo, V5, V6 vão tender a positivo, já só positivo, entendeu? Porém, V5, veja bem, ele fica no ápice do coração, tá? O V6 já é meio que fugindo do coração. Por que eu estou falando disso? Porque normalmente, isso em 90% dos eletros acontece, o V5 ele é maior do que o V6. Apesar dos dois serem positivos, o V5 predomina em relação ao V6, porque ele fica mais próximo do ápice do coração do que o V6, entendeu? Porém, quando eu tenho uma panela no tórax, né, um coração dilatado desse jeito, reposicionando os eletrodos, olha onde que fica o V6. Primeiro que o vetor ele vai mudar de direção, porque o VD está grande aqui, né, provavelmente está elevando a ponta do coração, fazendo com que o eixo elétrico desse coração seja desviado um pouco mais para cima, tá? Simplesmente por causa da anatomia desse coração. E veja bem, onde que está o ápice do coração? O ápice do coração está em V6. Se o ápice do coração está em V6, esperado na cardiomiopatia dilatada que o V6 seja maior do que o V5. Isso é bastante incomum. Então aqui a gente tem um padrão de átrio esquerdo dilatado, um padrão de sobrecarga de ventrículo esquerdo, bem evidente, né? Um padrão padrão estranho aqui de VE, né? Que a gente já viu na aula de sobrecarga de VE. Porém, olha aqui, eu botei os quadradinhos aqui para vocês verem que aqui no V5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui em V6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados, certo? Portanto, temos o V6, o QRS de V6 maior do que o de V5. É importante e interessante, tá? Bastante pouco usual. Por fim, a gente tem
Quando o ventrículo esquerdo está normal, o feixe de His, o esqueleto elétrico do coração corre normalmente aqui via feixe de His normal. Quando você tem o coração dilatado, perceba que você afila a parede. Esse afilamento da parede faz com que você tenha perda dessa condução, certo? Pensa bem, se você afila a parede, você vai ter dificuldade de manter a parte elétrica, entre aspas, do coração ativa, né? Ou seja, a gente pode ter aqui bloqueios de ramo, principalmente bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo ele é muito frequente nas miocardiopatias dilatadas, tá? 20 a 25%, tá? E a gravidade da miocardiopatia dilatada também se correlaciona com a largura do QRS. Quanto mais largo for esse QRS, mais grave deve ser a miocardiopatia dilatada, tá? Acompanhando isso, já também vai ter aquelas alterações atriais já citadas lá para trás, né? Sobrecarga de ato esquerdo, fibrilação atrial, enfim. Aqui um bloqueio de ramo esquerdo, só para mostrar para você. Lembra lá que em V1 e V2 ele predomina negativo, né? Lembra do motorista de carro, setinha para baixo em V1, quer dizer que é bloqueio de ramo esquerdo, né? Além das outras coisas que a gente já citou. Então, relembrando, para finalizar, miocardiopatia dilatada, uma aula bem rápida. É esperado na miocardiopatia dilatada padrão de sobrecarga de VE. Espera-se sobrecarga da cavidade a montante, ou seja, átrio esquerdo, né? Espera-se um R de V6 maior do que o R de V5, né? Como a gente colocou. Espera-se também, frequentemente, um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, tá bom? Seguindo, vamos falar sobre cardiomiopatia hipertrófica na sequência. Bonita essa imagem, né? Aqui você tem o ventrículo esquerdo bastante pequenininho, né? Por quê? Porque ele está com a massa ventricular esquerda bastante importante, uma miocardiopatia hipertrófica. Bom, cardiomiopatia hipertrófica é uma doença miocárdica de origem primária também, tá? Assim como a cardiomiopatia dilatada. Ela é de caráter hereditário autossômico dominante e ela desenvolve fenótipos diferentes, né? A gente tem diversos fenótipos. O mais frequente é o septal assimétrica, tá bastante frequente, inclusive no Brasil. A segunda mais frequente é a manifestação apical, que tem o nome de síndrome de Yamaguchi, foi descrita no Japão, tá? Por causa disso o nome nessa síndrome. Uma miocardiopatia apenas predominando no septo, na ponta do coração, no ápice do coração. E tem outras que são menos frequentes, que são a concêntrica, a médio ventricular e a lateral, tá? Não há alteração eletrocardiográfica específica dessa patologia, porém, tem algumas alterações que sugerem fortemente a doença. E o eletro ajuda principalmente como screening, né, para a doença, levando em consideração principalmente o paciente que vai fazer avaliação de emprego, avaliação no exército, recruta, né, enfim, a gente faz o eletro para essa avaliação. Já falei sobre a balancinha, né, a gente sabe que a miocardiopatia hipertrófica ela é mais pesada do que o ventrículo normal, o coração normal, portanto, é presente os sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, hipertrofia de ventrículo esquerdo, em 80% das miocardiopatias hipertróficas, tá? Então é muito incomum você ter miocardiopatia hipertrófica sem sinais de sobrecarga de VE. O padrão strain de VE, ele é muito frequente e principalmente numa situação especial que a gente vai falar mais para frente. Tem umas características individuais em duas que a gente vai citar de forma separada, que é a cardiomiopatia hipertrófica, septal assimétrica e a síndrome de Yamaguchi, tá? Que são as mais frequentes, são responsáveis por 90% das miocardiopatias hipertróficas, tá? Aqui só mostrando um padrão de sobrecarga de ventrículo esquerdo, né, com padrão strain de VE em V5 e V6, aquele padrão de raiz quadrada, lembra? Aqui falando um pouquinho de fisiopatologia, né, na miocardiopatia hipertrófica, um coração normal, um coração hipertrófico, olha só, coração normal, na fase de enchimento rápido, no enchimento ventricular, né, que é a fase diastólica,
onde o átrio manda o sangue para o ventrículo de forma passiva, sem gasto energético. Por quê? Porque você faz um relaxamento isovolumétrico do coração antes de receber esse sangue. Então você gera como se fosse uma pressão negativa aqui dentro do ventrículo esquerdo e simplesmente abre as válvulas atrioventriculares. Após a abertura das válvulas atrioventriculares, o sangue é sugado para dentro do coração, fazendo aquela fase chamada de enchimento rápido, tá? Isso acontece na fisiologia normal e 80% desse sangue deve vir daí, do sangue da nossa volemia deve vir daqui, tá? Porém, no paciente com cardiomiopatia hipertrófica, o que vai acontecer? Eu não tenho espaço de relaxamento, olha só o tamanho da minha cavidade. Portanto, a fase de enchimento rápido ela é não tão importante como no coração normal, certo? Porém, a sobrecarga atrial esquerda aqui no coração normal é responsável por 20% só do nosso batimento, né, do nosso volume circulante sistólico, diastólico, desculpa. No caso da cardiomiopatia hipertrófica, a contração atrial ela fica muito sobrecarregada. E ela passa a ser a principal forma de enchimento ventricular, levando dessa forma a sobrecarga de átrio esquerdo. Seria como uma forma um pouco diferente da miocardiopatia dilatada, né? O mecanismo fisiopatológico para levar a sobrecarga de átrio esquerdo, porque aqui não é que o coração ele está voltando sangue, é que ele está com dificuldade de enchimento mesmo, né? Uma diástole ruim. Então aí depende da contração atrial fazer a maior parte do trabalho de enchimento da diástole do coração, tá bom? Então é esperado sobrecarga de átrio esquerdo. Olha aqui um átrio esquerdo sobrecarregado, bem visto em D2, certo? Ele fusquinha, bonitinho, né? E agora eu vou falar individualmente sobre duas patologias, septal assimétrica e a síndrome de Yamaguchi. Aqui, no caso, a septal assimétrica primeiro. Olha só, aqui é o tórax do paciente, tá? Uma tomografia, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Olha só, a parede lateral do ventrículo esquerdo e a parede septal, tudo isso aqui, tá? Então, uma hipertrofia septal assimétrica, só o septo cresce. As outras partes musculares são todas normais. Aqui uma imagem de ressonância mostrando fibrose no septo interventricular. Isso aqui é ventrículo direito, isso aqui é o ventrículo esquerdo, tá? Isso aqui é o septo interventricular. E o septo com fibrose. Essa fibrose é comum na miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica, devido ao crescimento grande desse septo, sem que a vasculatura acompanhe esse crescimento, né? E o crescimento é desordenado. Então, na septal assimétrica, por causa dessa fibrose que aparece no septo, é comum aparecer uma característica, que é ondas Q nas paredes laterais, na parede lateral do VE. Olha só, uma onda Q profunda em V5, V6, D1, AVL, tá? Q e Q. Tem também na parede inferior aqui, principalmente em D2, mas é muito evidente em parede lateral, V5, V6, D1, AVL. Quando você tem uma miocardiopatia com um padrão de sobrecarga de VE mais onda Q na parede lateral, chama muito a atenção para hipertrofia septal assimétrica, tá bom? De novo, parede lateral com onda Q, olha, V5 e V6 principalmente, né? Uma grande onda Q em V5 e V6. Aqui de novo, em parede inferior tem um pouquinho, mas um pedacinho só em D1 AVL, mas em V5 e V6 bem bonito. Em V4 também, ó. V4, V5 e V6. É uma grande onda Q. Isso marca, na verdade, isso não é patognomônico, tá? De hipertrofia septal assimétrica, porém, é bastante sugestivo, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a doença de Yamaguchi, ou síndrome de Yamaguchi. A maior massa em ápice no ventrículo, né? Já que é uma hipertrofia exclusiva do ápice do ventrículo, gera uma onda de repolarização de amplitude inesperadamente grande. Mas é grande, gurizada, é grande mesmo, tá? Então lembrar daquele padrão strain,
Só que é um padrão estranho com força, brabo, certo? Aqui eu não sei porque eu botei o Tamagotchi, mas eu lembro de Yamaguchi, sempre quando eu falei Yamaguchi eu lembro do Tamagotchi. Eu botei esse trem aí. E aí lembrar da raiz quadrada no padrão estranho, tá? Olha aqui, quando eu falo grande, é grande, negão. Olha o tamanho dessa onda T. Um padrão estranho brabo, né? Olha lá, a raiz quadrada bonitinha, né? Mas você vê que uma onda T muito profunda, né? Isso chama atenção para Yamaguchi. De novo, braba onda T, olha só que onda T bonita aqui, em V3 principalmente, V4, V5, V6. Enfim, isso quando você bate o olho no elétron desse jeito, tem que passar pela cabeça Yamaguchi, tá? Novamente, não é patognomônico, tá? Mas quando você olha um elétron desse aí, você pode casar dinheiro, filho. Porque vai dar Yamaguchi no eco. De novo aqui, bonitão, certo? Miocardiopatia hipertrófica e taquiarritmia. Ó, a miocardiopatia hipertrófica, principalmente a septal assimétrica, tá? Ela está associada fortemente com morte súbita. A Yamaguchi ela é mais benigna, tá? A septal assimétrica ela é mais grave, ela gera mais arritmia ventricular. Como ela é a mais frequente, sempre que a gente pensa em miocardiopatia hipertrófica, você tem que lembrar de taquiarritmia ventricular e morte súbita. Quem é mais velho, ou já até os mais novos já devem ter ouvido falar do caso de Serginho. Se for um jogo São Paulo e São Caetano, lá no início dos anos 2000, tinha um jogador, um zagueiro chamado Serginho. Ele teve uma morte súbita em campo, tá? O jogo foi até interrompido. Ele tinha miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica. Inclusive, ele tinha ciência, tá? Mas optou por jogar, enfim. E acabou tendo essa arritmia ventricular e infelizmente acabou falecendo, mesmo no campo, tá? Fibrilação atrial também, apesar de não ser o que marca a doença, né? Ela é bastante frequente, mais frequente do que a população geral, tá? 10% dos casos vai ter. E por algum motivo, ninguém sabe explicar direito o porquê, mas taquicardia paroxística supraventricular, lá do Usain Bolt, lembra? É mais frequente na população com miocardiopatia hipertrófica, sabe-se lá por quê. Terminando, então, só para relembrar, na cardiomiopatia hipertrófica ou miocardiopatia hipertrófica é esperado um padrão de sobrecarga de VE, né, como é visto também na miocardiopatia dilatada. Espera-se uma sobrecarga de cavidade esquerda, a montante do átrio esquerdo, né? Então, sempre esperado também a sobrecarga de átrio esquerdo, acompanhando a hipertrófica. A variante septal assimétrica esperado aquela onda aqui na parede lateral, V5 e V6 principalmente. E na variante síndrome de Yamaguchi é esperado um padrão estranho brabo, né? Com onda T profunda, principalmente V5 e V6. E frequentemente a gente tem taquiarritmia acompanhando essa síndrome, perfeito? E principalmente lembrando que é uma síndrome que pode levar à morte súbita. Ela é de caráter familiar. Lembrar de pesquisar família, né? Sempre que você tiver um caso, investigar pai, mãe, irmãos, tá? Simplesmente porque tem risco de morte súbita, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Devo gravar a aula na sequência porque, enfim, eu tenho outras aulas para serem que eu apresentei nesse congresso. E vou acabar gravando essas aulas em sequência e vou soltar, acho que semanalmente, tá bom? Um abraço.